falou sobre ontem, o culto de ontem realmente foi um culto abençoado. Mais tarde nós estaremos também falando sobre essa programação. E nesse momento eu vou estar orando para podermos continuar o nosso culto. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e te agradecemos, a Deus, por essa oportunidade. O Senhor nos permite estar na Tua casa, Pai. Pedimos a Tua direção, Pai, para tudo que será realizado aqui, Pai, na Tua casa, Pai. Muito obrigado por tudo, ser com este culto, é o que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, ainda não? Então tá. Então, eu vou pedir, irmão Lúcio, por gentileza, enquanto eles preparam isso, a gente pode conduzir um hino até eles ajeitarem ali. Dos meus pecados, minha condição de réu. Quem não souber, então me acompanha para aprender. Essa é a hora, né, irmãos? Nós temos muitos membros de igrejas novos, convertidos, que não conhecem realmente algumas músicas do nosso cantor, né? Envolvido em densas trevas, almejava a luz dos céus, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Oh, meu mestre poderoso, forte eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus,
Amém. Agora sim, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Salmo 84, de 1 a 4. Toda a igreja, por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Senhor. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Salmo 68, versículo 4. Nesse momento, nós estaremos entoando aí no 235 do HCC. Vinde, cristãos, cantai. Leitura bíblica que se encontra em Isaías. Tá diferente, não tá? Tá diferente, não tá?
Aqui está 38. Tá. Isaías 38, 1 a 6. Essa é a Isaías 40? É? Ah, tá. Então, o que está ao contrário? Vamos fazer a leitura alternada, conforme os irmãos estão vendo aí. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. E livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Amém. Cântico congregacional, hino de número 200, do Inário para o Culto Cristão. Cristo é tudo para mim.
Nesse momento estaremos intercedendo pela Associação Pastoral. Gostaria de chamar algum membro da comissão. Karina, pode ser, Eliana, pode ser, por gentileza. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, por podermos, ó Deus, estar na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, como igreja, povo Teu, ó Pai, ovelhas do Teu rebanho, Senhor. Ó Deus querido, neste momento nós queremos apresentar, Deus, a vida de Jardim Carioca ante o Teu altar, Senhor Deus, pedindo, Deus, que a Tua orientação, a Tua direção esteja sobre as nossas vidas, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, pedir a Ti, Senhor, sabedoria, discernimento, ó Deus, para que, ó Deus, nós venhamos, Pai, buscar em Ti, Deus, reconhecer aquele que o Senhor há de separar, Senhor, para a Tua igreja, a partir do momento que Ele adentrar as portas desse santuário. Ó Pai querido, que o Senhor possa, Deus, de uma forma muito clara, Deus, falar aos corações, Senhor, para que possamos, ó Deus, entender a Tua voz, Senhor, de forma, Senhor Deus, que aquele que nós viermos a escolher, Senhor, possa, Deus, antes de tudo ter sido escolhido por Ti. Que seja, Senhor Deus, um pastor segundo o Teu coração, Pai, para que possa, Deus querido, estar guiando este rebanho, Senhor. Ó Deus, abençoe a comissão, ó Pai, nesta, ó Deus, intenção de estar separando, ó Deus, auxiliando a Tua igreja para estar assim escolhendo, ó Pai. Toma, Deus, cada membro em Tuas mãos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, discernimento, dá-nos, ó Deus, a Tua direção, Pai. Para que, ó Deus querido, possamos estar, ó Deus, com nossos ouvidos atentos à Tua voz, ó Deus, ligados contigo, Senhor, de tal forma que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e perceber, Senhor Deus, a escolha do Teu servo, Senhor, quando, ó Deus, estivermos reunidos com Ele, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja neste processo, Senhor. Ó Deus, abençoa os Teus servos, Pai. Visita, Deus querido, o Teu povo nesta hora, Senhor. Ó Deus, se, ó Deus, alguns estão, ó Deus, desanimados ou abatidos, Senhor, enfraquecidos, Pai. Tu, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, estar buscando a cada um deles, Senhor, visitando, ó Deus, a cada um nas suas dificuldades, ó Deus, e dando, ó Deus, novas esperanças, ó Deus, novos ânimos aos Teus servos, Senhor, para que não venham, ó Deus, a se abater, Senhor, neste processo, Senhor Deus. Sê Tu, ó Deus, aquele pastor, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, que és, e que os Teus servos possam se firmar em Ti, Senhor. Ter a certeza de que o Senhor não perdeu o controle de nada, ó Pai, e que o Senhor jamais vai abandonar a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, dá essa certeza no coração de cada um dos Teus servos, Deus. Que, ó Deus, esses bancos, ó Deus, voltem, Senhor, a se encher, ó Deus. Que o Teu povo possa sentir a alegria do Senhor em seus corações, Pai. Não permita, Senhor, que a Tua igreja venha a ser abalada, Pai. Ó Deus querido, o Senhor possa, Deus, estar dando, Deus, a cada um dos Teus servos, ó Deus, um coração novo. Um coração, Deus, transformado pelo Teu poder, Senhor. Na certeza, Deus querido, de que a obra é do Senhor. Não é de homem e nem para o homem, Senhor. Mas é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Faz com que a Tua igreja possa estar apercebida, Senhor, de todas essas coisas, Senhor Deus. E que o Teu povo, Senhor Deus, possa ser reavivado para a glória e para a honra do Teu nome, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é o nosso bom pastor, que jamais abandonou o Teu povo, jamais abandonou as Suas ovelhas, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor e o Teu cuidado. Muito obrigado pelo Teu amor, ó Deus, dispensado, Senhor Deus, sobre a vida de Jardim Carioca. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua igreja neste lugar, Pai. Continua, Deus, a conduzir todas as coisas. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Nesse momento nós estaremos fazendo dedicação de bens e vidas. Hino de número 422, cantor cristão. Vamos nós trabalhar. Aniversariantes da semana, não sei se alguma das irmãs se fazem presente. Rosibere, Thaís Cardoso, não? Quem é? Ah, é? Por favor, irmã, por gentileza, receber o cumprimento dos irmãos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como o mestre seguir o caminho nos céus, como o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para os fontes atentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus Salvador pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, e ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Irmã Irene, por gentileza, posso orar pela vida das irmãs? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor,
porque o dia está nublado, está assim meio triste, mas nós estamos com tanta alegria no nosso coração, Senhor. Eu creio que toda a tua igreja, Senhor, sente a presença do teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Deus, e como é maravilhoso sentir a tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma irmã, Senhor, e do jovenzinho que fez aniversário esta semana, este mês, Senhor, a irmã Florinda, 91 anos na tua presença. Ó Deus, é motivo de muita alegria para nós, de vê-la, Senhor, nesta manhã, juntamente conosco, louvando o teu santo e bendito nome. Senhor, dê saúde a cada uma redobrada, Senhor, força, que jamais percam o ânimo de estar na tua presença, Senhor. Esse rapazinho, Senhor, tão jovem, Senhor, que seja uma bênção, Senhor, que tu derrame bênção sobre a vida dos seus familiares, do seu pai e da sua mãe, Senhor, para que toda a sua família possa voltar e conhecer Jesus como o único Deus e Salvador de suas vidas. Senhor, abençoa os dízimos depositados aqui, Senhor, que são para o serviço da tua casa, Senhor, que tu possa estar abençoando as pessoas que cuidam tem este ministério, Senhor, da tesouraria, Senhor, que possam saber repartir conforme a necessidade da tua obra. E cada um irmão, Senhor, sinta muita alegria, Senhor, em entregar os seus dízimos, Senhor. Aqueles que, por qualquer motivo, Senhor, ainda não têm esse privilégio, não sentem essa alegria, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir os seus corações para entregar o que é seu, Senhor. Não nos pertence, é teu, Senhor. Assim, nós possamos compreender, Senhor, a necessidade da obediência à tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o resto do culto que vamos ter, Senhor. Abençoe o pregador, Senhor. Use dele de sobremaneira sobrenatural, Senhor, para que possa falar aos nossos corações e nós possamos entender o teu recado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar o pastor João Carlos, possa chegar à frente. Bom dia, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago um abraço à nossa congregação lá no Jericinó, não pôde estar presente conosco, e eu agradeço as orações dos irmãos em meu favor, em favor da minha família, em favor do nosso ministério. Não preciso fazer apresentações, né? Sou conhecido da igreja, os irmãos acompanham, né, o meu crescimento espiritual, então não é necessário me apresentar, mas eu vejo alguns visitantes, ou irmãos que estão participando dessa igreja que eu não conhecia antes, né? Estou vendo um jovem ali sentado, né? Não sei se ele é membro da igreja, se ele está visitando. Esse jovem do lado do Orlando. Isso, Batista da Vila Vintém, então não conheço. Tá, então me apresentar para ele, né? Meu nome é pastor João Carlos, independente do título, somos amados do Senhor, e eu estou com a minha esposa ali, irmã Edmar, né? Diaconisa também desta igreja. Irmãos, agradeço o privilégio da oração da irmã, né, Ireni. A gente fica distante um pouco, vai esquecendo os nomes, né? Sobre o sobrenatural. O sobrenatural é de Deus, né? Eu fiz o natural, agora o sobrenatural é o do Senhor. Está online, irmãos, o culto? Também quero deixar o meu abraço aos irmãos que estão online aí assistindo o nosso culto pela manhã. Receba o abraço do pastor João, né? Independente de estarmos distante, eu quero que você sinta o calor do meu abraço aí no seu lar. Amém? Amados, a igreja tem passado por esse processo de sucessão pastoral.
eu não posso deixar de pedir orações, né, também, não só sobre a minha vida, também sobre os outros candidatos. E eu falo como membro da igreja, não falo como candidato nesta hora. Tá ok? É uma preocupação da comissão, né? Filtrou aí os candidatos, e eu agradeço a Deus por lembrar do meu nome. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura de Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 até o versículo 6. Amém, botou ali, ficou mais tranquilo para me ler, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barros quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu convido a congregação a estar orando comigo nesta hora. Deus de amor, de misericórdia, Deus bendito, em cuja presença nos encontramos já desde o momento em que levantamos da nossa cama, desde o momento em que entramos em comunhão contigo. E eu louvo o teu nome, porque nesta hora eu posso estar junto com a tua igreja, reunindo, Senhor Deus, em oração. E eu quero interceder por este povo, Senhor Deus, que está aqui neste templo, e também o povo que está em casa através deste culto online. Fale aos nossos corações. Eu quero reivindicar, Senhor Deus, junto ao teu trono de graça, a atenção deste povo em favor desta mensagem, Senhor Deus, que há de falar aos nossos corações. E como já foi feita uma oração, Pai, que o sobrenatural venha sobre as nossas vidas nesta manhã, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Numa exegese rápida desse texto que nós lemos, né, desse profeta Jeremias, o texto bíblico em pauta, ele fala aqui do relacionamento entre Deus, né, que é representado aqui pelo oleiro, e o povo de Israel, representado aqui pelo vaso. E pode ser aplicado também aos nossos dias, onde continua, né, sendo o oleiro e cada um de nós o vaso. Deus é o nosso oleiro. Eu posso lembrar no tempo que eu me converti, né, e momentos difíceis que eu passava e momentos alegres, com a lapidação do oleiro sobre a minha vida, e eu vejo também o cuidado de Deus sobre a igreja de Cristo. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações aqui importantes, né, nestes versículos e nesses poucos minutos que nós temos, e crescer junto com a igreja através desse texto aqui
escolhido por mim e indicado pelo Espírito Santo para que possamos, compartilhar com os irmãos nesta manhã. Algumas considerações importantes aqui que eu gostaria de deixar, não só para a igreja aqui presente, mas também ao irmão que está online nos assistindo. Deus sempre está interessado em falar com o homem. Deus sempre esteve interessado. Desde o momento que ele, ali no jardim do Éden, ele fez um boneco de barro e sobrou nas suas narinas, o fôlego da vida, ele decidiu ali falar com o homem, decidiu ter comunhão com o homem. E convidou o homem, então, a toda virada do dia, ter comunhão com ele. E hoje também nós temos esse privilégio de, através deste texto aqui, que fala que Jeremias foi convidado pelo Senhor a descer à casa do oleiro. Parece que esse relacionamento e o interesse maior de comunicação vem sempre da parte de Deus. Você que se levantou pela manhã e você que está me assistindo aí no culto online, você foi despertado da parte de Deus para estar vindo à casa do oleiro nesta manhã. E você que ficou em casa, aí no seu lar, se tornou uma oficina do oleiro, porque Deus estará fazendo a moldagem necessária na sua vida. E podemos encarar isso, irmãos, na nossa vida individual e também na nossa vida coletiva como igreja. O profeta, ele foi enviado à casa do oleiro não para pregar um sermão, mas para preparar um sermão ou recebê-lo já pronto, porque ele estava ali diante de uma situação, observando o oleiro, e Deus estaria falando ao seu coração através daquela visão que ele estava tendo do oleiro trabalhando sobre uma massa, sobre o barro. É isso que ele faz, nos faz observar. E ele levou o profeta ali para observar o oleiro trabalhando. E ele falou para ele: vai lá que eu vou te mostrar como é que é a lapidação de um barro. E há algumas considerações que a gente, quando era criança e brincava com barro, fazendo bonequinho, carrinho, quem foi criança parecido comigo que trabalhou com barro aí? Está vendo? Fazia bonequinho, fazia panelinha, de barro. E algumas curiosidades a gente vai poder falar então nesta manhã, com respeito a esse trabalho com barro, da mesma forma que Jeremias estava vendo ali Deus, a figura de Deus, através daquele oleiro, trabalhando no barro. E Deus fala aonde Ele quer. Levou Jeremias ali para falar com ele através de um ofício, de um profissional. Mas Deus sabe falar. Não somos nós que determina onde e quando Deus vai falar conosco. É Deus que determina. Não somos nós que determinamos, hoje eu vou na casa de Deus porque Deus vai falar comigo. Não. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo. Não foi você que determinou, quando você acordou, hoje eu vou na igreja. Até a gente pensa, que é nós que decidimos estar na igreja. Não, você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. E você que ficou em casa, você foi movido nessa hora pelo Espírito Santo de Deus a ligar o seu computador, a entrar na internet e assistir o culto online, porque Deus estará trabalhando na sua vida nesse momento, porque foi Deus que decidiu por você nesta manhã, a ligar o seu computador e botar neste culto que você está assistindo aí online. Mas ele falou aqui, mandou o profeta descer à casa do oleiro. Ele falou com Jeremias isso. E ele falou com você nesta manhã. Mas se nós formos notar,
Deus fala de diversas maneiras, fala os profetas, também fala conosco nesta manhã. Eu posso dizer aqui que Deus, ele falou com Jeremias, desce a casa do olheiro. Mas para Ezequiel ele disse diferente. O que ele falou para Samuel? Falou para Samuel descer ao vale, né? Levanta-te e vai ao vale e ali falarei contigo. E se a irmã quiser colocar Ezequiel 3:22, vá até o vale e ali falarei contigo. Qual foi a passagem que nós vamos recordar agora? Que vale era? O vale de ossos secos. E Deus mostrou ali para Ezequiel, mandou ele descer, né? Ir até o vale. Levanta-te e vai até o vale. Para Jeremias e vai, desce a casa do olheiro. E para você hoje ele falou, vá até a casa do Senhor, vá ter comunhão com seu irmão, vá ter comunhão com seu Deus. Deus sempre está fazendo a sua obra, irmãos. Ele está fazendo a obra aqui em Jardim Carioca, está fazendo a sua obra lá na comunidade do Jericinó, onde nós temos a nossa congregação lá. Deus está fazendo, arrumando aquela casa, arrumando aquela comunidade para estar recebendo a palavra do Senhor. Estamos ali há 1 ano já trabalhando com aquela comunidade, visitando, né, alguns irmãos e alguns lares. Tem gente que entra na casa do olheiro, mas nunca percebe o trabalhar do olheiro. E Deus pediu para que Jeremias estivesse observando a casa do olheiro ali e o trabalho do olheiro. Mas ele observou um detalhe. O olheiro estava trabalhando no barro. E na hora que o olheiro estava trabalhando no barro, ele viu que na obra que o olheiro estava fazendo, o barro se quebrou. O vaso se quebrou, se desfez. O vaso se desfez. Foi imperícia do olheiro? O vaso se desmanchar na sua mão? Quem já assistiu através da televisão um olheiro trabalhar no barro? Então vamos memorizar esse episódio que eu estou transmitindo para vocês. O olheiro estava ali trabalhando no barro e Jeremias estava observando. E no momento em que ele estava trabalhando, o barro se desfez. O barro se desfez. Mas foi imperícia dele, do olheiro? Foi falta de cuidado do olheiro? Faltou habilidade para o olheiro ali? E manusear o barro? Não. Esse olheiro não falha, ele é perfeito. Então, por que o vaso se quebrou? Por que o barro se desfez? Algumas considerações que eu gostaria de falar, e principalmente aquelas pessoas que tiveram a mesma infância que eu tive, parecido mais ou menos, que pegava o barro, trabalhava ali no barro, fazia panelinha, fazia o bonequinho de barro, né? Fazia bolinhas para usar na tiradeira, né? Que é um menino rebelde, né? Quer matar passarinho. Mas não foi imperícia do olheiro, não foi falta de cuidado do olheiro. E se nós formos fazer, né, essa ilustração de que, de acordo com o olheiro está fazendo ali do barro, e como Jeremias estava observando que o trabalho do olheiro ali era o trabalho de Deus, esse olheiro não tinha como errar a sua habilidade, não tinha como errar da sua imperícia, porque ele é perfeito. O nosso Deus, ele não tem sombra de variação. Ele é perfeito em tudo. A perfeição. E é isso que ele quer mostrar aqui para o profeta, para que ele observe. Mas por que o vaso se quebrou? Por que a massa se desfez? Por causa da má qualidade do barro. A má qualidade do barro. A irmã está concordando comigo, né? A má qualidade do barro, irmãos. Eu fui um barro que dei muito trabalho para Deus. Ainda continuo dando, né? Mas só que eu estou dando menos do que no início, né?
Mas a má qualidade do barro faz com que a qualidade final do vaso dependa da qualidade do barro que é usado na fabricação. Agora, quando há, e os irmãos que tiveram a infância trabalhando com barro, vai perceber, quando um pedaço do barro que o oleiro escolhe está duro demais, atrapalha, né, a moldar. Joga água. Quando o barro está muito duro, joga água para amolecer. E é isso que entendemos quando nós chegamos na Igreja de Cristo, convertido pelo Senhor, da má qualidade que nós temos como cidadão. E não é cidadão de Deus ainda, é cidadão da sociedade moderna em que vivemos. Chegamos com o nosso comportamento duro, com várias coisas na cabeça que precisam ser moldadas pelo Senhor, com várias experiências que passamos através da nossa religiosidade como cidadão, né? E precisamos ser moldados. E algumas vezes o barro está duro e precisa então da água, onde é a palavra de Deus que vai nos moldando. Jesus disse assim: se vocês forem livres, verdadeiramente vocês serão salvos. E precisa ser moldado, né? Mas outro detalhe do barro na fabricação, não só por estar duro, mas se no barro houver uma impureza, vai atrapalhar, né, na moldagem do barro. Quando o barro tem uma pedra e o oleiro está trabalhando ali na roda, né, e moldando o barro, se tiver uma pedra no meio do barro, aquela pedra vai atrapalhar e o barro vai se desfazer. É isso que acontece. Não é mesmo, irmãos? Uma impureza atrapalha a moldagem do barro. Assim também as impurezas da nossa vida atrapalham a nossa edificação. Ou se desmancha na mão, ou faz dela uma outra forma. E a forma que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é a gente entender aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, né? Não conformeis com este mundo ou com esse século em que estamos vivendo, mas transformai-vos o quê? Pela renovação da nossa mente. Porque tudo começa aqui, queridos. Tudo começa aqui, na mente. A santificação, os comportamentos errados, tudo começa aqui. Aonde você vai ter instruções do seu oleiro. E o oleiro aqui que estamos tratando nesta manhã é Deus. Amém? É Deus. Mas chegamos cheio de impureza, chegamos duro na casa do Senhor. E as considerações sobre o barro. O barro representa as nossas atitudes, os nossos procedimentos, é aquilo que oferecemos a Deus para ser transformado. E Deus, enfim, Ele transforma as nossas vidas, como o oleiro está fazendo com o vaso aqui. Ele poderia estar preparando um vaso maior, mas aquela impureza atrapalhou e o pedaço do barro se desfez. Então Ele fez um barro menor. Por causa de quê? Da qualidade do barro. A qualidade do barro, do vaso, ela vai sempre depender da qualidade do barro. Vai depender do tipo de barro que o oleiro está trabalhando. Que tipo de barro tem sido você, meu amado irmão, nas mãos desse oleiro perfeito? Que tipo de barro é você? Você é um tipo de barro duro? É um tipo de barro cheio de impurezas? Ou é um tipo de barro maleável, onde o Senhor pode contar contigo? Vá para a direita,
vá para a esquerda, vá à frente, vá adiante, vá à retaguarda. Que tipo de barro tem sido você? Atitudes nossas e atitude de barros que caracterizam que o barro é ruim. Como já disse, dureza de coração. Agora a gente vai falar mais diretamente para os seres humanos. Vimos a dureza do barro. Agora eu vou falar da dureza que caracteriza um barro ruim para se moldar. A dureza do coração. A incredulidade, né? A insensibilidade de alguns irmãos, a soberba, impurezas, desobediente, indisposição, pessimismo e covardia. Isso tem caracterizado algumas igrejas. Dissoluções, pessimismo, incredulidade, a soberba, queridos, a desobediência e a covardia. Como isso tem atrapalhado o andamento da edificação de algumas igrejas. Atitude que devemos tomar para que o Senhor venha moldar as nossas vidas. E nós não aprendemos isso só aos domingos e às quartas-feiras na igreja, não. Nós aprendemos isso através da leitura da palavra. Através da leitura da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia. Se fôssemos fazer uma pesquisa aqui, quantos já leu a Bíblia toda? Não quero que ninguém levante a mão, não. Fale o seu coração. Quantos irmãos aqui já leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Eu sei que o pastor Alecindo vai falar ali mais de 20 vezes, né, que ele fala todo ano e lê a Bíblia, né? Mas quantas vezes você leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Quantas vezes você já pegou o texto hoje para ler a sua leitura diária? Às vezes, irmãos, esses detalhes, né, que passa desapercebido na nossa vida, deixa de ser importante. O oleiro, quando ele pegou o barro, estava duro, ele colocou água. Quando ele começou a trabalhar, aquela pedrinha, aquela impureza, atrapalhou o manuseio daquele barro, ele teve que tirar aquela impureza fora. Mas a boa massa, o bom barro, fez com que aquele barro fizesse um vaso perfeito. Um vaso para honra. Deus tem sempre falado sobre isso. Vaso de honra e vaso de desonra, né? Tem até o cantor aí que canta vaso de honra e vaso de desonra, né? Tirou aqui da palavra de Deus. Agora, atitudes que nós vimos que caracterizam o barro ruim, né? Ou aquele barro que não se permite manipular. Agora, atitudes que caracterizam o barro bom, ou o bom cristão, ou o bom filho, ou o bom cidadão. Um coração quebrantado diante de Deus. A fé, a sensibilidade, queridos, a humildade, a pureza, a obediência e a coragem, a disposição de servir ao Senhor. E o otimismo, e outras coisas mais. Se nós fôssemos enumerar, né, ficaríamos aqui até mais tarde. Mas qualidades que caracterizam o bom barro, o bom cidadão do céu. E nós sabemos isso. Sabemos da moldagem que o Senhor está fazendo em cada coração. Israel era um barro de péssima qualidade. Deus nunca negou isso na sua palavra. Ele começou a chamar
o povo de Israel através de Abraão, não foi? Sai da tua terra e da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. E esta grande nação que nós vemos, Israel, se você pegar o mapa mundial, você vai ver Israel lá, que você vai ter que, alguns até vai ter que usar lupa, né? Para achar o país ali, a nação de Israel, que é pequenininha, mas é uma potência, porque é chamado de povo de Deus, nação escolhida, e hoje somos essa nação espiritual do Senhor. Mas essa nação, Israel, Deus fala que é um barro de péssima qualidade. E por que Jeremias foi levado ali à casa do oleiro? Para que Deus estivesse falando através daquele ofício do oleiro ao seu coração. São inúmeras referências bíblicas onde Deus questiona a situação de Israel. E Israel, naquele momento ali do profeta Jeremias, ela estava sitiada por Nabucodonosor, por causa do pecado, por causa da sua má qualidade, por causa da dureza do seu coração, por causa da falta de fé e de otimismo daquela nação. Porque quando eles começaram a olhar para do outro lado, vendo outras nações, começaram a se envolver com outros deuses, deuses falsos que não podem fazer nada por nós, que não podia fazer nada por eles. Começou o coração a ficar duro, se prostrar diante de um Deus que não pode fazer nada em favor dele. E várias ilustrações Deus deu para os profetas no Antigo Testamento falando. E eu lembro de uma que Deus falou ao coração do profeta e disse assim: o lenhador vai na floresta, derruba uma árvore de boa qualidade, leva para sua casa, uma parte ele bota no fogo para se aquecer, outra parte ele faz a lenha, né? E do que sobra, ele faz um Deus, né? E faz um boneco e se prostra diante desse Deus que ele, da madeira que sobrou, e se prostra diante dele. Só que é um Deus que tem olhos e não vê as necessidades do mundo, do povo, tem ouvidos e não ouve o clamor do povo, tem mãos e não pode fazer nada pelo povo, e tem pés e não pode tomar decisões em favor do povo. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que se prostram a um Deus dessa maneira se tornam igualzinho a eles. Tem olhos e não vê as manifestações de Deus, tem ouvidos e não ouve o agir do Senhor, não ouve a palavra de Deus, tem mãos e não usa as mãos para socorrer o seu semelhante, e tem pés e não andam em favor de uma situação, para transformar uma situação não só na família, mas também em favor do seu próximo. E todos aqueles que se prostram diante disso é um barro de péssima qualidade. E Deus falou que Israel é essa nação de péssima qualidade. E ele fala das vinhas também, né, usando uma outra ilustração da vinha que deu uvas bravas. Mas não foi a intenção daquele agricultor plantar uma vinha para que desse uvas bravas. Isaías capítulo 5, do verso 1 e 2, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou e limpou-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou ali no meio dela uma torre,
e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Deus plantou lá o jardim das delícias, não foi? No Éden. E esperava ali que Adão prosperasse. Ele não enganou, nem iludiu Adão, falou da árvore que está no meio do jardim, que tem o fruto que dá entendimento, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer, você vai se separar de mim. Mas veio, o inimigo de nossas almas passear no jardim e viu ali Eva, e o primeiro diálogo que aconteceu ali, sobrenatural, da mulher conversando com a serpente, e o diabo se manifestou ali e falou: Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser igual a ele. Irmãos e amados que estão online, quem não gostaria de ser igual a Deus? Me aponta um. Que não gostaria de ser igual ao Altíssimo. Tem homens se levantando querendo ser Deus. Todos nós desejamos, irmãos, conhecer o futuro. Todos nós desejamos conhecer o que vamos ser daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 1. Todos nós queremos ser Deus. E foi isso que complicou a vida lá no Éden. Deus plantou uma vinha, e ele esperasse que aquela vinha desse uvas de boas qualidades, mas deu uvas bravas, de má qualidade. Não foi? E nós herdamos essa má qualidade lá no passado. E hoje Deus está nos lapidando através do Evangelho da graça de Cristo. Isaías também fala da ilustração que o Senhor fala da casa de Israel como casa rebelde. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3. Ouve, ó Deus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. E ele fala assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Como para Deus, queridos, essas coisas vinham entristecer o seu coração. Casa rebelde. Que tipo de casa tem sido você? Que tipo de videira tem sido você? Eu lembro Jesus utilizando ali o evangelista João, falando no capítulo 15 do Evangelho de João, quando fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele fala que esse agricultor, ele cuida da videira. Ele fala das varas, que não dão fruto, precisa ser cortada. Mas fala daquelas que estão dando fruto, precisam ser limpas para que dê mais frutos. É uvas bravas, casa rebelde, povo sem conhecimento, que também Oséias, o profeta Oséias fala: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Figueira infrutífera. Lembra da passagem que Jesus passou
pela figueira infrutífera, e ele desejou comer um fruto daquela figueira, mas o fruto não produziu. E ele falou que essa figueira ela vai secar, porque o autor da vida quis comer do seu fruto e ela não se propôs a dar fruto para o seu Criador. E quando eles voltaram novamente da viagem, o que aconteceu? Estava seca. Estava seca. Mas tem um outro episódio de Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9, que diz uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela por fruto, não achando. E disse o que plantou a videira: eis que já há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, para que não ocupe ainda mais a terra inutilmente. Mas aquele que cuidava daquela figueira disse: Senhor, deixa por este ano, até que eu escave e coloque esterco, trate dela, e se no ano que vem ela não der fruto, pode cortar, mas se ela der fruto, deixe ela ficar. Que tipo de figueira você está sendo para Deus? Deus, Ele deixou tudo escrito para o nosso ensino, né? E João deixa claro isso lá numa das epístolas. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Mas por que o vaso se quebrou? Vamos voltar para o vaso, né? Por que o vaso se quebrou, irmãos? Por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Ele não resistiu o processo de moldagem. Para que o vaso seja moldado, amados, o barro precisa ser amassado, né? Não era assim na sua infância, quando pegava o barro, amassar o barro. O vaso se quebrou na mão do oleiro porque ele não resistiu. Há muitas pessoas que chegam para a igreja, né, convertidas, levantam a mão, e tivemos uma experiência por vários anos aqui, né, através do evangelismo. As pessoas levantam a mão, porque o Senhor trabalha no coração dela na hora da mensagem, e o pregador faz o apelo, ele levanta a mão, a gente vai fazer entrevista lá dentro. Aí chega lá dentro, na entrevista, eles falam: não é bem isso que eu quero ainda, né? Não é bem isso que eu quero ainda para a minha vida. Ou então pergunta assim: eu levantei a mão lá só para oração. Ou então diz assim: eu não quero me tornar um beato, ou uma beata, né? Eu levantei a mão lá, eu tenho que vir à igreja todo domingo? Falei: tem. Pelo menos agora, né? Porque você vai ser trabalhado, vai ser moldado pelo Senhor. Mas às vezes não resiste, né, essa moldagem, irmãos, porque dói. A lapidação do Senhor é com carinho, mas é que nós que sentimos, né, quando as coisas são tiradas, como dói. Como dói, né? Nós chegamos à Igreja de Cristo cheio de costumes, cheio de tradições que precisam ser jogadas fora. E às vezes esses maus costumes, esses vícios na vida, para ser tirado, dói.
Nas lutas e provações que passamos, Deus está nos amassando, está amassando o barro para fazer um vaso segundo a sua vontade. Se nesse processo o barro não oferecer qualidade, o oleiro pode alterar o seu projeto original. Queremos ser um vaso de bênção, né? Mas não queremos ser amassado pelo oleiro. Queremos sim ser um vaso de bênçãos. Quem não quer, né? Mas não queremos permitir os amassados e os apertões, né, da parte de Deus. Não queremos. São atitudes que às vezes vai trazer tristeza ao nosso coração, porque pensamos que tem valor. Mas às vezes são atitudes mesquinhas que não têm nenhum valor para a Igreja de Cristo. Tornou novamente a fazer um outro vaso, porque o vaso que ele estava com a intenção de fazer se quebrou. E ele tornou a fazer aquele projeto original, teve que ser alterado. O projeto original lá no Éden, queridos, que Deus preparou, foi alterado. Porque Deus, ele não criou o homem para morrer. Criou? Deus não criou o ser humano para morrer. E ele também não criou o inferno para os homens, para os seres humanos. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas teve que alterar o seu processo. E hoje, através do Evangelho, as nossas atitudes estão sendo manipuladas pelo Espírito Santo de Deus. Porque estamos no ministério do Espírito Santo. O nosso oleiro é o Espírito Santo. E ele habita contigo, mostrando o caminho que você deve seguir, aparando as suas arestas, tirando as suas impurezas, porque é ele que vai te mostrar o caminho que você deve seguir e conhecer as palavras de Jesus. E Deus falou para Jeremias, está vendo ali o oleiro e o barro? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo que só fará de nós aquilo que permitimos que Ele o faça. Porque Deus respeita a nossa atitude. Deus respeita também o nosso desejo. Ele não criou uma marionete, ele não criou um boneco para estar manipulando. Ele deu a sua direção e mostrou lá no início: se comer, você morre. Se não comer, você vai ser o espelho de um homem perfeito. Porque Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano fazer o que quiser da sua vida. E dentro desse livre-arbítrio, Ele deu o conhecimento para que você possa escolher o caminho de paz, o caminho de edificação, através da mensagem do Evangelho. Mas Ele não obriga você a seguir o Evangelho. Tem que ser assim. Se não for assim, não dá. Não, Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Todos nós temos as nossas vontades, mas Ele quer que o homem obedeça, através das nossas atitudes, da nossa vontade, do nosso comportamento, que representa a qualidade do barro.
Mas essa qualidade pode limitar o trabalhar de Deus na formação de um barro perfeito. É isso que eu quero que vocês entendam nesta manhã. Deus deseja fazer de cada um de nós um vaso de bênção, para que através de nós o seu nome seja glorificado. Porém, Deus só fará em nossas vidas aquilo que nós permitirmos que Ele o faça. Deus não vai fazer além daquilo que a gente permitir. E dentro desse permitir está, o especial de Deus. Está aquela condição maravilhosa de Deus que a irmã falou na oração dela. Foi o quê? O sobrenatural. Só o irmão que entendeu a palavra, o sobrenatural de Deus. Deus só fará o sobrenatural na nossa vida se nós permitirmos que Ele o faça. É muito fácil para Deus, queridos, fazer o uso que Ele quer de nós. Nós vemos aqui um movimento na mão do oleiro, fez com que o vaso se desmanchasse. Uma virada na roda fez com que aquele vaso tomasse uma outra forma. E Deus pode fazer de um movimento da sua mão algo maravilhoso na nossa vida. Ele pode alterar consideravelmente a forma do barro. Ele pode consideravelmente transformar a nossa forma de vida, a nossa forma de enxergar o Evangelho. Se nós permitirmos que Ele o faça. Se não permitirmos, Ele não vai fazer. Ele não é um intrujão, Ele é educado. Ele não é como inimigo de nossas almas que mete o pé na porta e entra para fazer bagunça, fazer arruaças. Não. Mas Ele só fará o sobrenatural na nossa vida se nós o permitirmos. Porque para Ele é fácil fazer uso, como Ele quer, das nossas vidas. Transforma vaso e faz vaso. Ele refaz o vaso. Assim são os nossos tempos nas mãos desse Deus maravilhoso. Permita que Ele esteja moldando a sua vida nesta manhã. Permita você que está aí no culto online, que Ele transforme também o seu coração, que Ele venha moldar a sua vida. E que numa próxima oportunidade você não esteja aí do outro lado da tela, esteja aqui junto com os irmãos em comunhão. Amém? Que Deus abençoe e que nos dê ousadia necessária para que possamos obedecer o oleiro na nossa transformação, no nosso viver diário, como cristãos e como nação santa, e como povo adquirido nas mãos do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais essa experiência tão maravilhosa que passamos na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por ser, mais uma vez, o meu sustentáculo, por ser o meu ajudador nesses momentos de transmitir a Sua palavra, por me permitir ser boca Tua nesta manhã, nesta igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, como um barro nas Suas mãos. Permitir a Sua manipulação, tirando as nossas impurezas e nos ajudando a ser um barro de boa qualidade, para que possamos, através desta transformação, ser um vaso de honra para a Tua honra e para a Tua glória. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados, pela parte que me toca.
continue orando por nós. Amém? Passar a palavra para o irmão. Também, Deus continue abençoando a vida do pastor João Carlos, ministério também, estendendo essa bênção à família, ao qual a igreja tem um carinho. Tem algum aviso para passar, irmão Lúcio? Irmão Lúcio, por gentileza. Realmente nós temos que seguir o ritmo, né? Se nos foi dado a incumbência de fazer, façamos. Quero ser um vaso pleno. Eu não me lembro o número desse ano. 438. 438. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Mensagem de amor, eis-me submisso pra
um ensaio do coro. Os irmãos que estão acostumados a cantar conosco, ou aqueles que querem fazer parte, fiquem à vontade, tá? Nós estamos cantando alguns hinos para a apresentação do culto à capela. Então, esses hinos vão ser cantados à capela. Então, gostaríamos de convidar aqueles que gostam de cantar, são hinos antigos, né? Como aquele hino Deus fez as mãos para dar e ganhar as bênçãos. Quantos conhecem esse hino? Olha, que bom, né? Vocês estão convidados a estar aqui conosco, sentados aqui, e o Elton estará à frente para dirigir esse coro maravilhoso. Que Deus abençoe todos. Um aviso para as irmãs: nessa terça-feira não teremos o culto do Tempo para a Mulher. Vai ser na próxima terça-feira. Essa reunião agora é reunião de planejamento. Então, só na próxima terça. Bom dia, igreja. Eu estive na última quarta-feira anunciando a alguns irmãos que estavam aqui presentes o culto de evangelismo no próximo dia 9, que seria na casa da irmã Patrícia. Só que houve uma mudança da quarta-feira até agora, né? Manteremos realmente terá o culto na irmã Patrícia, mas será no dia 23, né? Será daqui a 3 quinta-feiras, no caso. E agora, no dia 9, será na casa da nossa irmã Monique Colosimo, tá? Será agora na próxima quinta-feira. Eu estarei saindo daqui com os irmãos por volta das 19h20 para que estejamos iniciando o culto lá às 19h30, tá? Para quem não sabe, quiser ir direto, a irmã Monique reside na rua Lizarda, número 200. É do outro lado aqui da Avenida Brasil, próxima à igreja Águas Claras ali, mas eu estarei aqui na igreja, tá bom? Somente fazer essa correção aos irmãos. Irmãos, eu quero reforçar de novo a sessão a partir das 5h30, tá, irmãs? Mas vai começar mais tardar 6 horas, tá, irmãs? Eu estou falando assim porque, para não deixar vir depois das 6 horas, vem o nosso aniversário aí, estamos com assuntos importantes para resolver. E outra coisa também, foi distribuído mês passado, esses envelopezinhos aqui, ó. Tudo aqui de, não sei quanto é que tem ainda não. Quem é que sabe de que esse envelopinho se trata? Educação cristã. As irmãs que ainda não deram, que não puderam dar, ou que esqueceram, estamos recebendo ainda. Nós vamos entregar agora no mês que vem, na quinta-feira, lá na associação. Tá, irmãs? Não esqueçam não. Olha, eu não sei, estou curiosa para contar, mas dá no contar. Eu sei que já tem bastante aqui, uns 20 envelopinhos, mas tudo que a gente receber vai ser entregue lá, porque educação cristã missionária necessita. Quem já esteve, igual a irmã Edmar e outras meninas que estudaram lá, sabe a necessidade que nós temos. Então, irmão, não esqueça, logo mais a sessão e envelopinho, tá? Foi distribuído para homem também. Ó, não tive o prazer de receber de nenhum homem ainda. Tá, irmãos? Obrigada. Amém. Com oração silenciosa, nós estamos encerrando o nosso culto. Convidar o pastor João para estar lá na porta recebendo o cumprimento dos irmãos.